Então, nessa capacitação, são referências. Opa, a capacitação vem a responsabilização, a responsabilidade. Aí o senhor vai estudando, se formando. Hoje o senhor está prestes a ter o título, ou já está oficialmente doutor em teologia. Como foi esse momento de entrar nesse tema de capacitar-se no âmbito da teologia e a horizontes, é igual o senhor falou, pessoas são preparadas por Deus, vêm sendo colocadas em nosso caminho e hoje, vamos falar aí, está sendo uma referência como no âmbito de jovens, referência também no âmbito de ministração, conferencista. Hoje o pastor Jonas também tem vasta agenda aí em congressos, ministrando em vários templos pelo Brasil, mundo afora. Eu sei que fora do país também o pastor teve essas experiências. Então, como que tem sido isso, pastor? Esse momento de capacitação para aquilo que aqueceu no coração do pastor. Bem, eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase diz o seguinte, que sucesso é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Sucesso é quando o preparo se encontra com a oportunidade. E eu, ao longo da vida, me preparei. E, automaticamente, ao me preparar, as oportunidades apareceram. Então, eu terminei o meu 2º grau. Depois, eu fiz um curso de administração, um curso rápido. Eu fui trabalhar na igreja e precisava fazer um jornal. Então, eu fiz um curso, na época, de PageMaker. Eu lembro do de CorelDRAW. Depois, eu fiz um curso de fotos, eu fiz... E depois eu me ingressei na UNOeste aqui fazendo gestão de negócios. Fiz esse curso, é um tecnólogo. Na época, o MEC permitia a integralização de crédito. Então, você pegava o que você aprendeu na igreja, o seminário, levava para a universidade e saía de lá com graduação reconhecida pelo MEC. Eu peguei o meu certificado da igreja e levei para o Mackenzie em São Paulo. Fiquei 1 ano no Mackenzie e me formei graduando-me em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. De lá fui para Curitiba e fiz mestrado na Faculdade Batista do Paraná, FABAPAR, uma faculdade muito respeitada. E fiquei 3 anos e terminei o meu mestrado. Da FABAPAR fui para PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde comecei o meu doutorado há 4 anos. Pela graça de Deus, estou já, muito breve, defendendo a minha tese e recebendo essa titulação de doutor em teologia. Ah, tá. Agora, tudo isso é possível e eu vou falar... no ambiente, quando você está solteiro, toda essa responsabilidade, ok. Mas o pastor também casou novo. Eu também casei novo. E como que faz para conciliar? Como que foi isso? Poxa, é uma experiência... É desafiador, vai. Essa é a palavra, né? Conciliar vários estudo, aí tem esse momento abençoado que Deus nos traz a família, e tem um ministério também, o pastorado local e pastor também dos jovens, mais de 5.000 jovens aí. E como que foi esse dinamismo, vamos falar assim, para conciliar tudo isso? Como que o senhor traz a graça de Deus é natural, mas tem um método de organização que tem que ser bem consciente, não é? Bem, eu me casei com 19 anos, né? E minha esposa está aqui comigo hoje. Eu também, 19 anos. Nós temos hoje 21 anos de casado. Eu tenho certeza que ela nunca pensou em divorciar, mas me matar várias vezes. Então, nesse processo de estudos, no início do casamento, você é imaturo. Então, eu lia muito, né? Como eu gosto muito de ler, estudava. E o tempo foi passando, obviamente eu fui percebendo que ao ser casado, como disse o apóstolo Paulo, as prioridades precisam ser para o casamento, para sua esposa. Depois vieram os filhos. Então, eu tenho procurado administrar isso da melhor forma possível. Em que sentido? Priorizando aquilo que é necessário. Então, o primeiro lugar é Deus, sempre. Você nunca pode deixar de ter o seu devocional diário, a leitura da sua Bíblia, a oração. E segundo lugar é a sua família. Eu nunca vou avaliar alguém apenas por sua apresentação em público, mas sim por sua vida em família. Você conhece um homem, o caráter de um homem quando você conhece a família dele. Você conhece uma mulher quando você conhece a família dela. Exatamente. Então, eu tenho tido um apoio muito grande da minha esposa e dos meus filhos. Eles têm estado ao meu lado. Algumas vezes eu passei 15 dias fora de casa estudando. Minha esposa, com todos os desafios
cuidou dos filhos, e depois eu voltei e ela enfrentou tudo isso comigo. Então eu sou muito grato a Deus pela minha família e reconheço que tudo que conquistei até hoje é pela boa mão de Deus e pelo apoio incondicional da minha esposa e dos meus filhos. E ter muito bem clarificado isso, né? É claro que a base hoje, né? O tema família hoje está tão... às vezes a sociedade quer tão relativizar o tema família, mas desde que tudo existe no mundo é proveniente da família, né? Por mais que queiram fugir, não existe, não tem como tirar fora essa base. Então, essa consciência foi muito forte, e é muito forte, e é o segredo aí dessa dinâmica toda do pastor local no setor, pastor de jovem, evangelista aos templos que vai, leva a palavra. É esse o segredo, né? Eu tinha um conceito de que, assim, aquela ideia de que pastor não pode tirar férias, não pode descansar. Isso é um grande erro. Sim. Eu tenho amigos que estão com estafa, estão com ansiedade, estão com depressivos, porque simplesmente estão ali no seu trabalho na igreja, indo para o culto todos os dias, e a família fica em segundo plano, os projetos pessoais também, e não é isso que Deus planejou para nós. Sim. Deus nunca planejou para você trabalhe o ano todo e descansa 10, 15 dias. O projeto de Deus é sempre trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso. Veja que o dia começa descansando, porque o dia começa a que hora? 0 horas. Você está fazendo o que essa hora? Exatamente. Você está deitado, você vai dormir. Então Deus diz assim, eu quero que você comece o dia já dormindo, descansa 7, 8 horas, 6, 7, 8 horas de sono e depois você começa seu dia pela manhã. Porque essa máquina tão perfeita, né, o corpo, a mente, se não tiver todo os devidos ajustes ali bem, vamos falar assim, no devido lugar, no ponto ideal, o corpo padece, né? Isso é fato, né? É o que o senhor está dizendo aí. Muitos, às vezes, talvez inverte a ordem do nosso... As prioridades. Prioridade, né? E o corpo é a parte cronológica ali, você tem que ter todo esse respeito, né? Não é um super-homem, a gente tem a limitação, né? Tem a limitação e precisa ter os cuidados, não é? E com base nisso, foi onde que surgiu? Então, aí o senhor foi observando, eu preciso escrever alguma coisa aqui falando sobre isso também. Como que foi esse momento também, que foi nascendo, brotando? Eu preciso colocar em algumas páginas aquilo que eu estou vivenciando. Como foi esse momento também? Bom, o primeiro livro que eu escrevi foi A Excelência do Líder Aprendendo com Jesus. Focado nessa câmera aqui, ó, que depois vai dar um zoom aí, Isso, ó. Esse é o livro de quem tá com experiência, tanto no âmbito espiritual e também a parte, né, de gestão prática, né? O livro As 10 Qualidades, o maior livro de todos os tempos, nasceu através de uma reflexão bíblica. Então, essa reflexão, ela surgiu através de João 6, eu estava lendo aquele texto da multiplicação de pães e peixes, aí eu pensei o quê? Muita gente focaliza a multiplicação, o milagre em si. Então, eu olhei aspectos da liderança de Jesus dentro daquele texto e comecei a escrever. Então, quando Jesus chega ali, a multidão está em volta. Isso é ofício. O líder só é líder quando tem seguidores. Sim. De repente, Jesus leva os discípulos para uma montanha antes de atender a multidão. Isso é amizade. A amizade de um líder importa muito. As pessoas que você convive dizem muito sobre quem você é. E de repente Jesus olha a multidão e vê uma multidão muito grande e diz, eles estão como ovelhas sem pastor. Isso é visão. A visão determina o que você é e o que você será. Você nunca irá além da sua visão. A sua visão é o seu teto que faz você crescer mais ou menos. E de repente ele pergunta para Filipe, o que a gente vai fazer com esse povo? Isso é o teste. Deus não tenta, mas Deus testa. E líderes são testados pelas dificuldades da vida. E quando Filipe diz, eu não sei o que vou fazer, o texto diz, Jesus já sabia. Isso é atitude. Não é? A minha atitude determina a minha altitude, onde eu quero chegar. E de repente Jesus, ele vai encontrar uma oportunidade maravilhosa, porque o Filipe não tem nada, o André não tem nada, mas o André diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes.
O verdadeiro líder, ele busca oportunidades, ele dá oportunidades a outros, ele empurra e não puxa, ele não tem problema quando alguém está no holofote, ele não tem inveja de quem aparece. Porque André poderia dizer, rapaz, me dá essa marmita e fica na sua, porque quem é discípulo de Jesus aqui sou eu, não é você. Exato. Mas ele disse para Jesus, está aqui um rapaz que tem. Eu não tenho, mas o rapaz tem. Pode promover o rapaz.